Sejam todos bem-vindos ao Direto ao Ponto. Direto ao Ponto, como você bem sabe, é o programa da IPPTV, programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que leva até você toda sexta-feira algumas reflexões, que levanta algumas reflexões e busca ajudá-los também a pensar sobre temas importantes, temas relevantes para a Igreja Cristã. Léo, estamos juntos aí mais uma vez, mais uma sexta-feira, tudo certo? Tudo bem? Graças a Deus, tudo caminhando, né? Vamos lá. Hoje nós temos um tema bastante desafiante aqui para nós. Hoje nós vamos falar sobre o cristão e as eleições. Um tema que a gente sabe, todos nós sabemos que tem uma certa polêmica envolvida. Nós não queremos intencionalmente colocar mais lenha nessa fogueira, né? Não queremos aqui, não temos a intenção de provocar mais calor, mas temos uma intenção e dependemos, né, pela misericórdia e graça de Deus, de jogar algum tipo de luz, né, se esse programa, se nesses minutos que nós estivermos aqui trocando ideias, conversando, se nós pudermos, pela graça de Deus, servir de instrumentos para a instrução, né, de vocês que nos acompanham, nós nos daremos por satisfeitos por isso. Então nós temos consciência, né, de que esse tema tem lá a sua polêmica, sabemos que existe sempre o perigo, né, de nós polarizarmos ainda mais as questões que dizem respeito à política no nosso estado, no nosso país, né? Nós estamos em um contexto das eleições dos Estados Unidos, né, que ainda é a grande potência mundial. E sabemos as vésperas da eleição aqui municipal. Exatamente, né? Sem ser nesse domingo, no próximo domingo, dia 15 de novembro, nós estaremos aí no pleito, né, das eleições municipais, né? Escolheremos novos prefeitos e vereadores, e sabemos que sempre falar de política tem sim, então, essa tensão. Nós queremos, de alguma forma, aprender junto com vocês sobre esse tema e compartilhar algumas ideias que julgamos que têm a sua importância. Até porque, né, eu não sei você, mas eu cresci ouvindo que tem 3 coisas que a gente não discute. Exato. Né? Então, futebol, política, religião. A gente sabe que, no fim das contas, isso não é uma verdade, mas a gente cresce com isso, né? Então isso ajuda, inclusive, a criar uma certa barreira ao assunto. A nossa intenção, como você falou, não é apagar o fogo com gasolina. Né? Exato. A ideia aqui é a gente trazer reflexões bíblicas acerca do assunto, que tem sido tratado, ao meu ver, de uma maneira muito imatura nos anos, vamos colocar assim. Eu creio que, pensando dentro da realidade da igreja, o amor cristão foi deixado de lado em muitos momentos nesse tipo de discussão, né? E não é a nossa intenção fazer isso. Né? Inclusive, nós estamos aqui buscando aprender sobre esse tema e compartilhar também com vocês. Obviamente que nesses minutos nós não temos nenhuma intenção de fazer análises profundas, muito abrangentes, mas sim de levantar algumas questões e buscar parâmetros bíblicos para elaborar algumas respostas para isso daí. Você lembrou, muito interessante essa questão desse ditado popular, né? Três coisas que a gente não discute a princípio, né? Futebol, política e religião, e nós sabemos que na prática é possível sim discutir ou debater ou conversar sobre o futebol de uma maneira horrível e de uma maneira que seja engraçada e até instrutiva. Tipo a gente que Corinthians e Flamengo, né? Enfim, a gente pode errar e acertar conversando de futebol, nós podemos errar e acertar falando de religião, ou seja, nós podemos ter uma conversa sobre religião que seja instrutiva, né, mesmo com pessoas pensando diferentes, ou uma conversa horrível com pessoas que pensam a princípio iguais. E de política a mesma coisa, é possível sim falar, conversar, e mais do que possível, é desejável. Necessário e desejável, são palavras que devem vir à nossa mente quando nós falamos de política. Agora, nós erramos e nós podemos acertar quando falamos sobre isso. Nós esperamos que esse programa, ele mais acerte do que erre, né? Que Deus tenha misericórdia de nós para isso. Vamos começar com a primeira questão em que a gente quer levantar. Como nós devemos encarar as eleições, né? Eu sei que no pano de fundo dessa questão está a pergunta como nós devemos encarar a política, né? Mas especificamente como o cristão, como o tema do programa é o cristão e as eleições, né? Como que nós devemos encarar, Léo, as eleições?
Olha, acho que aqui a gente vai poder entrar num debate longo, aqui numa troca aqui de ideias longa, porque, num primeiro momento, a gente tem a responsabilidade como cidadão. Sim. Então, quando a gente vai nas leis do nosso país, nós somos, o voto aqui é o quê? Obrigatório. Ele é obrigatório, não tem nada nisso que vá contra as Escrituras. Então, em primeiro lugar, nós somos obrigados, então, a votar. Se eu sou obrigado a votar, como tudo que Deus demanda de nós, eu tenho que dar o quê? O meu melhor. Então, isso de maneira, assim, num primeiro momento, com uma análise simples, isso já mostra que eu tenho que encarar as eleições com seriedade. Porque isso é uma responsabilidade como cidadão, Deus demandando o melhor de nós, vai fazer com que eu encare com seriedade, Eu creio que, muitas vezes, por conta desse tipo de ditado popular, nós crescemos e nós acabamos, a gente de forma geral não aprende nas escolas, A gente, por exemplo, você passa por história, essas coisas, a gente ouve uma versão dos fatos de um período histórico e só, pensando na história do Brasil. Acho que a gente perguntar aqui quais foram os presidentes brasileiros, eu acho que quase ninguém sabe, a não ser pessoas como você que estudaram história. Não, assim, que estudaram história, que tem esse conhecimento, A gente não sabe quais foram todos os presidentes da nossa nação. O que parece que normalmente diverge um pouco dos americanos, que tem esse tipo de ensino, eles já são mais treinados nisso. Então, eu vejo que muitas vezes a gente cai na relação do desprezo, Então, se a gente voltar no tempo, pouco tempo, antes das últimas eleições, antes de 2016, a gente não via tanto essa questão do debate político. Quantas eleições não passaram em que as pessoas simplesmente falavam assim, meu candidato ganhou, meu candidato perdeu. Eu lembro de quando eu era pequeno, meu pai falava assim, eu nunca perdi um candidato, meus votos sempre deram certo. Mas não passava disso. Então, a gente pode encarar com desprezo as eleições, de como uma coisa deu, não deu e pronto. E eu vejo que talvez não seja, não me parece ser a melhor alternativa. Uma outra coisa que a gente estava conversando, aquela ideia de você encarar a eleição de uma maneira muito ingênua. De achar o quê? Olha, se tal candidato ganhar nas eleições, acabaram os problemas. Então, a partir do momento que eu vou e elejo ali, participo das eleições e o candidato deu, me parece uma abordagem muito ingênua, porque nós sabemos que não é assim que funciona. E eu creio que a gente pode pensar aqui em outros aspectos, de pessoas que querem, por exemplo, por serem cristãs, estabelecer um governo fundamentado na palavra de Deus. O que também não é possível, A teocracia, de forma geral, ela existiu num tempo em que o povo escolhido era uma nação, Então Deus falava diretamente com o povo, A gente pode encarar de uma maneira olha, a política é má, então eu não quero me envolver com isso, Então acho que a gente tem alguns riscos aí, Algumas maneiras de encarar, mas eu acho que a melhor maneira seria essa, Com seriedade, porque é responsabilidade. Querendo ou não, são essas pessoas que saírem dali que assumirão os cargos públicos, e que a gente não pode esquecer que foram autoridades instituídas por Deus. A gente não pode esquecer a soberania de Deus nesse aspecto, Então, eu creio que são algumas maneiras possíveis. Sim. E um direcionamento que eu acho que seria o mais adequado, Na sua fala, eu queria frisar pelo menos duas coisas que você falou que eu acho que são muito importantes, eu olhar para as eleições com olhos de desprezo. Política é tudo um bando de ladrão. Tudo farinha do mesmo saco. Tudo farinha do mesmo saco, eleição não presta para nada, então não vou participar. Desprezo. Um dos erros dessa posição é esquecer, ou desprezar mesmo, o fato de que muitas pessoas lutaram para que nós pudéssemos hoje votar. Por exemplo, a mulher ter o direito de votar. Exatamente. Então, quem tem esse tipo de postura esquece de que, para que houvesse a possibilidade de que nós votássemos hoje, de que todas as pessoas civilmente capazes pudessem escolher prefeitos, vereadores, o presidente, o governador, deputado estadual, deputado federal, senador, elas esquecem de que só é possível porque pessoas lutaram para isso. Então, isso é um erro. E nesse detalhe que você está colocando, nesse ponto que você está colocando, tem um detalhe
que nos lugares do mundo que não existe isso, eles são doidos para ter isso. Exatamente, né? Exatamente. Onde tem os regimes ditatoriais, né? Exato. Familiares, dinastia passando um para o outro. Eles sabem como é importante o povo ter algum tipo de participação, né? É claro que o cristão olha para isso e sabe que a democracia tem lados positivos, muitos mais lados positivos do que negativos, mas a democracia não deve ser divinizada, né? Porque essencialmente democracia significa poder que emana do povo, né? E o povo erra, né? A gente sabe que o poder ele emana de Deus. Então a democracia ela é positiva, mas tem limites e não pode ser idolatrada, assim como qualquer outro tipo de sistema. Então um erro é o desprezo às eleições, né? Você cospe nesse legado, nessa luta que muitas pessoas tiveram para que a gente pudesse hoje votar. Um outro erro que você denunciou corretamente aí é a ingenuidade, né? É o outro extremo, achar que a eleição é tudo. Aquele que despreza, a eleição não é nada, não presta para nada. O que diviniza é aquele não, agora eu tenho o poder de decidir e vou agora mudar as rédeas, né, desse país. Não é assim também, e é por isso que ele chamou de ingenuidade, né? Então eu creio que a gente deve encarar como um privilégio que nós temos hoje e ao mesmo tempo com responsabilidade, né? Sem colocar, nós vamos falar mais à frente sobre isso, a nossa esperança em termos redentivos, redentores, na questão política. Mas é importante, tem a sua importância, né? Nós somos cidadãos e um dos exercícios do cidadão é você poder votar, poder ser votado, poder escolher, poder fiscalizar, poder cobrar, né? Claro que nós, como você bem disse, não faz parte muito da nossa tradição. Nós não aprendemos, né, o pensar político, o refletir político, e às vezes o que as pessoas que dizem, né, que isso é muito importante, fazem isso de uma maneira mais militante e partidária, o que também não vai ajudar, né? Inclusive esse viés mais partidário, seja de que lado for, né, do lado de cá ou do lado de lá, ele mais atrapalha, afugenta, né, enoja as pessoas em relação à política, sabendo que a política, né, Calvino já dizia, nós falamos um pouquinho nos programas anteriores, né? Nos programas da Reforma. Exatamente. Né? Caso queira procura lá o programa da Reforma, foram 2 episódios. E em algum momento lá nós falamos sobre a visão política da Reforma, mas também tem elementos positivos na visão católica também sobre a política, tem elementos positivos, né? E o magistrado, ou seja, as autoridades civis, elas são legítimas para que o cristão participe delas, né? E isso nós vemos nas Escrituras, vamos tentar falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, eu creio que a gente deve encarar, olhando as eleições como um privilégio que nós temos hoje, com responsabilidade. É fácil? Não, né? O contexto é difícil. A gente vive num país que, do ponto de vista político, né, tem esse abandono, mas eu não creio que é abandonando que a coisa vai ficar melhor. Não é abandonando, né? Que está abandonado que vai resolver. Exatamente. Até porque exatamente. A gente falando dessa questão cultural, essa falta de tradição, essa falta de ensino nessa área, se nós perguntarmos, fizermos uma pesquisa sobre qual é a função de cada cargo político, o que faz um vereador, um prefeito, um governador, um deputado, um senador e um presidente, é bem possível que a maioria não saiba. Isso assim. Isso já mostra, já dá uma entrada. Mas isso, problema, infelizmente, né? É normal, porque isso daí é só resultado dessa estrutura que não se tem. Isso infelizmente, é normal, porque não faz parte a gente não aprende essas coisas, né? E não tem estímulo também para buscar por si mesmo, né? As pessoas falam, não, então busca, é você que tem que buscar. As pessoas não têm estímulo para fazer isso, né? Então algo tem que ser feito, eu creio que a gente pode caminhar um pouquinho mais, né? Todos nós. Isso com certeza. Então, Nilson, pegando essa ideia da maneira como encara-se as eleições, né, um assunto totalmente correlato, o cristão, ele pode se envolver com política? Se sim, se não, de que maneira? Né? Como que você enxerga essa pergunta é interessante, porque a pergunta é, o cristão pode se envolver? Então, a princípio, existiriam 2 respostas possíveis, né? Sim e não, né? Sim e não. Claro que pode existir o não sei também, ou talvez. Não quero responder, né? Não é da sua conta, enfim. Mas trabalhando com essas respostas possíveis, né? Na normalidade. Exatamente. Seria o sim e o não, né?
Mas tem uma certa pegadinha, porque é impossível, mesmo uma pessoa que responda, não, o cristão não pode se envolver, não dá para não se envolver, né? A gente sempre se envolve. Quando a gente fala, não quero me envolver não quero votar, já é uma atitude política, né? Já é algum tipo de atitude política, provavelmente não sábia, né? Mas a pergunta, então, o cristão pode se envolver com política? É impossível não se envolver. Nós nos envolvemos querendo ou não, correto ou incorretamente, coerente ou incoerentemente, né? Consistente ou inconsistentemente, consciente ou inconscientemente. Sempre existe algum tipo, em algum nível, de envolvimento do cristão, do não cristão, de todas as pessoas com política, né? A questão é se existe intencionalidade ou não, se existe coerência ou não, né? Então o cristão, agora, especificamente falando do cristão, o cristão católico, cristão protestante, enfim, ele se envolve, ele deve se envolver com política, porque a Bíblia ela não é neutra. Primeiro que a política não é uma área neutra em relação à religião, né? Tem até uma frase que eu quero compartilhar aqui, que está presente num livro do André Bieler, né, que fala, o livro é A Força Oculta dos Protestantes. A frase é muito, muito interessante, né, que diz assim: toda religião induz a uma política, e toda política oculta uma crença, né? Então, toda religião induz a uma política, ou seja, qualquer visão religiosa, inclusive aquelas que dizem que você não deve se envolver, né? Por exemplo, os Testemunhos de Jeová é uma seita ali dentro que nasce ali no final do século XIX. Eles não, esse é o discurso, eles não se envolvem com política. Os anabatistas também, lá no século XVI, né? Ali na época, no contexto da Reforma, também tinha esse discurso de não se envolverem com o Estado, não se envolverem com política. Isso já é um envolvimento político. Claro que ali eles estão falando... Nem que seja de rebelião, né? A princípio, eles não querem votar, não querem ser votados, não querem exercer cargos no Estado. Então, se política é só isso, eles conseguiam. Mas política de uma forma mais ampla, né, como sendo aquela área, né, do conhecimento humano, aquela área do saber humano, aquela área da atividade humana, que lida com a administração da sociedade, né? Então é impossível, porque o anabatista ele fazia política quando ele concebia a igreja. O Testemunho de Jeová, quando internamente ele exatamente, o Testemunho de Jeová, quando na sua estrutura eclesiástica, organizacional, ele faz política, ele tem eleição para saber quem que vai ser o líder de uma congregação aqui ou acolá, né? Não vamos apoiar. Eles conversam sobre política, eles têm anseios, eles se decepcionam quando o preço do arroz ele vai para cima ou vai para baixo, né? Uhum. Então tudo isso é política. Alguém já dizia, né, o Bertold Brecht, que era um cara que escrevia teatro, a arte, perdão, ele não dizia isso não, o que ele dizia era o seguinte: a desgraça de quem não gosta de política é ser governado por gente que gosta, né? Então é impossível não se envolver com política. A questão é como eu entendo política, como eu me envolvo com política, né? E o cristão ele deve, o princípio é esse, né? É o básico, não precisa nem fazer seminário para saber disso. Como que deve ser o envolvimento? A partir da palavra, extrair da palavra os princípios que devem reger, como que eu devo pensar, interpretar, agir, né? Se eu tenho uma vocação para a política, o protestante específico, ele parte do princípio que se uma pessoa tem um chamado para o magistrado, ou seja, para ser um administrador público, uma pessoa que vai trabalhar no Estado, ele deve fazer isso e para a glória de Deus. Então você está me falando que um crente ele pode se envolver na política, inclusive concorrendo a um cargo. Exatamente, exato. Tanto votando quando sendo votado. Porque normalmente, né? Mas é uma política, é uma área muito suja, Léo. Isso. Tá, mas aí, calma aí. Trabalhar como professor, você pode errar ou acertar. Trabalhar como servir como pastor, você pode errar ou acertar. Como advogado, como jogador de futebol, qualquer área lícita, você tem ali elementos, né? A chance de acertar e de errar. Exatamente, você foi lista só de errar, né? Exatamente. Porque eu estou pensando aqui na época fui criado no interior, né? E eu lembro da infância, essa ideia de que, olha, a política ela é tão suja que não tem como alguém entrar lá e permanecer íntegro, né? Então, é uma premissa que ela não é verdadeira, né? É possível você permanecer lá íntegro, pode ser que você não faça muita coisa, né? Dentro da realidade atual. Existem dificuldades? Claro que existem. Existem dificuldades gigantescas,
Mas não é só na política, né? Não é só na política, né? Por exemplo, normalmente as pessoas não falam que não seja um empresário, porque um empresário vai ganhar muito dinheiro, tem muitas seduções e lá você não vai conseguir ser. As pessoas não vêm falar muito sobre isso. Não. Ué, mas calma aí, lá também existem os percalços. As pessoas não vêm e falam, não entre em posições muito altas no mundo eclesiástico, porque existe também os riscos. Exatamente. Existe o professorado também, um professor de universidade. Qualquer atividade, ela pode, né? Porque, olha só, então, quem pensa desse jeito está querendo ensinar, então, que em cargos onde não rola muito dinheiro, não rola muita disputa, como se não houvesse. Até em cargos pequenos rola muita disputa. Se a gente fosse jogar bolinha de gude aqui, a gente ia sair na pancada, né, se deixasse. E não tem dinheiro rolando. Então, é de uma ingenuidade tão grande pensar nisso. Obviamente, no mundo político existem as tentações específicas. Talvez isso seja né? um pouco mais intensificado. Né? Provavelmente, porque ali você tem, né, dinheiro, poder, status, isso. influência. Parece que ali tem um pouco mais. Mas não significa que a pessoa em si lá já vai estar corrompida. O que eu vejo de problema nesse tipo de análise, né, é que a pessoa considera que o problema está nas circunstâncias e não no coração do homem. Exatamente. É como então se o problema morasse fora de mim e não dentro de mim. Exato. Né? Então a gente sabe que o problema são as inclinações do nosso coração. Então é possível que uma pessoa dentro de uma circunstância dessa, ela não se sinta tentada por dinheiro. É uma pessoa totalmente frugal. Se sinta, de repente, por uma outra. Por outra, e vai outra sentir, coisa, e vai né? sentir. Por outra coisa que não está ali naquela né? circunstância. Então não são as circunstâncias, né? Tiago vai falar da cobiça do coração e tudo mais. Mas uma outra coisa que você falou interessante, né? De que, trazendo a ideia do Bieleira aí, de que toda religião influencia na política. E que nós vivemos um momento estranho, né? Isso mundialmente falando, mas vamos pensar aqui mais na nossa nação, de que as pessoas querem tirar da esfera pública a religiosidade. Só que quando ela está fazendo isso, inclusive o ateu tem religião, a gente já falou isso em outros programas, né? Qualquer um tem uma crença, ela pode ser professada ou não. O ateísmo é uma religião. Ela é uma religião, né? Assim como outros, tipo o agnosticismo e por aí vai, né? Quando ele faz esse movimento de querer tirar a influência, por exemplo, protestante da esfera pública, isso é a religião dele influenciando a política. Exatamente. Só que ele não enxerga assim, ele acha que somente nós... Inclusive a frase, né? Nós devemos retirar tudo que tem cheiro de religião da esfera pública. Já é uma frase religiosa. A motivação já é religiosa, né? A base que direciona alguém a querer tirar um crucifixo de uma sala é uma motivação religiosa. A gente conversou isso, né? A gente não tem tempo para entrar na conversa toda, mas o Estado ser laico não quer dizer que a pessoa que assume aquele cargo tenha que abandonar as suas crenças para exercer a função. Exato. Isso não é laicidade. Exato. Né? Não é isso. O Estado ser laico é outra coisa, né? Mas não é isso. Exato. Então as pessoas confundem, né? Uma compreensão errada de um conceito tão importante, que nós mesmos cremos que tem que ter essa separação de igreja e Estado. Né? Sim, são esferas diferentes. São esferas diferentes. E você me fez lembrar da frase lá do Belê, né? Toda religião induz a uma política, e toda política oculta uma crença. Ou seja, por trás de todas as concepções políticas, por trás de todas as posições políticas, existe uma base religiosa orientadora. Toda posição política é orientada religiosamente. Não existe exceção. Toda concepção que nós temos sobre política, certa ou errada, é orientada religiosamente. Não existe esse papo, o papo existe. Não existe não existe a coerência do fato. Daquele papo assim, ó, que diz assim, ó, não, a minha posição política é pautada tão somente pela mais pura racionalidade, sem nenhuma influência religiosa. Isso não existe. Isso é de uma ingenuidade assim muito, mas muito grande. Basicamente por quê? Por vários motivos, mas o motivo mais básico é que o pressuposto por detrás de todas as nossas afirmações,
As minhas afirmações, a do Léo, as que você está fazendo agora, concordando ou discordando, elas são um pressuposto, e ninguém prova pressuposto. A gente assume como sendo verdade, e aí depois a gente pauta os nossos... São as crenças basilares. As mais básicas. Você não se aparta delas. A frase Deus existe é um pressuposto. Ninguém prova isso racionalmente num laboratório. A frase Deus não existe, a mesma coisa. É uma frase religiosa, é um pressuposto religioso e que você não prova lógica e racionalmente num laboratório. A questão é, qual desses dois pressupostos, Deus existe, Deus não existe, faz mais sentido na vida e é realmente verdade. Mas ambos são pressupostos e a gente não prova. Ambas as frases são religiosas, né? É isso aí. Eu acho que a gente conseguiu dar uma esgotada aqui no assunto, né? Até abrimos um pouco demais. Nessa questão de que maneira participar, né? Então, resumindo, pode participar se candidatando, desde que seja a vocação da pessoa, ele tem que participar votando, né? E aí, ao decorrer do programa, é possível que a gente fale mais de alguns possíveis envolvimentos, exatamente, né? Para a gente não esgotar as outras perguntas, né? E aí, Nilson, como que a gente deve encarar como cristão a ideia de esperança e política? Tá. O cristão, ele pode depositar a sua esperança em algum político? Eu creio que nos ajuda a pensar na palavrinha esperança, né? Aí nós queremos fazer uma diferenciação bem rápida e básica aqui. Esperança como expectativa e esperança com aquele aspecto de esperança redentiva. A esperança bíblica. Exatamente, né? Então guarde a palavra esperança nesses dois sentidos. Esperança como expectativa. É impossível não ter. Todos nós temos algum tipo de esperança, significando expectativa, quando a gente vota, né? Quem votou no candidato que ganhou ou perdeu na última eleição, fez isso porque tinha algum tipo de expectativa. Das coisas melhorarem. Exatamente, né? que foi cumprida ou frustrada, e nós sabemos se foi cumprida ou frustrada, né? Mas nós sempre... Quando nós participamos de política, votando, ou então nos colocando para sermos votados, nós temos algum tipo de expectativa. Quando eu, de repente, me candidato a um vereador, ou eu tenho expectativa de que eu quero fazer um bom trabalho, né? Que eu quero ser justo, honesto, enfim, ou então que eu quero ganhar muito dinheiro de forma ilícita, mas são expectativas. Então, nós sempre temos expectativas. Então, esse tipo de esperança não dá para a gente fugir. Agora, existe uma outra esperança, né, que é extremamente perigosa quando nós direcionamos ao objeto errado. Quando eu tenho esperança redentiva em Deus, ok, é isso mesmo que nós devemos ter. E quando você fala em esperança redentiva, você quer dizer o quê? Esperança de que em Deus, a minha vida, esse sistema será redimido. Eu serei redimido, eu serei salvo, né? E esse tipo de esperança deve ser direcionada somente ao Redentor, e político não é redentor, pastor não é redentor, igreja não é redentora, só Deus, somente Cristo Jesus é que nos redime. Quando eu, ao invés de depositar a minha esperança em termos de redenção, expectativa também está ali presente, claro, mas mais, redenção, ao invés de Deus, resolução de todos os problemas. Ao invés de ser em Cristo, num político, isso é desastroso, para dizer o mínimo. Isso é desgraçante, se é que essa palavra existe. Isso é horrível, né? Inclusive eu quero indicar, porque a gente, para não terminar o programa sem indicar, né? Esse livro aqui que fala bastante sobre isso, né? É o livro A Imaginação Totalitária. Preste atenção no subtítulo: Os Perigos da Política como Esperança. Os Perigos da Política como Esperança, da editora Record, e escrito pelo Francisco Raso, né, um filósofo, um pensador aí brasileiro, que vale muito a pena conhecer, né, professor de filosofia. E ele escreveu esse livro e ele denuncia exatamente o perigo de colocar a nossa esperança em termos redentivos na política. E aí existem ilustrações históricas que tem que ser muito, mas muito desonesto para falar o contrário do que ele está falando, porque as pessoas que depositaram esperança redentiva na política, em partidos políticos,
em ismos políticos e buscaram colocar isso em prática, o século XX foi extremamente exemplos gritantes, explícito, exatamente, em mostrar milhões, não é na casa dos milhares, é na casa dos milhões de pessoas sendo mortas, ou de fome, ou sendo perseguidas, ou tendo as suas cabeças arrancadas, sendo assassinadas com tiro na nuca, não em dezenas, não em centenas, nem em milhares, mas em milhões e milhões e milhões, sob os regimes do fascismo na Itália, sobre o regime do nazismo, principalmente na Alemanha, e do comunismo, que foi o que mais matou em vários países do mundo, porque depositavam a sua esperança na política. E aí, quando você deposita a sua esperança na política, no político, ele se torna o seu ídolo, e você se sacrifica e sacrifica as pessoas pelo seu ídolo, né? Então, existe sempre esse perigo, o cuidado de nós não termos a nossa esperança, não em termos de expectativa, porque nós temos, as nossas expectativas podem ser corretas ou incorretas, mas não dá para a gente não ter expectativa, a gente tem alguma expectativa. Sim. Mas esperança em termos redentivos, na política, sempre foi de um lado ou de outro, né? Se a minha fala aqui está tendo um cheiro de denúncia só de um lado, é de qualquer lado. Quando eu coloco a minha esperança num político desse lado ou daquele lado, isso, do ponto de vista bíblico, é pecado e será desastroso. A história sempre demonstrou isso, e a história é o segundo argumento. O primeiro argumento é porque é antibíblico, é anticristão. Que é simplesmente você depositar a sua fé em um objeto que não foi feito para ser alvo de fé genuína. Exatamente, né? Exatamente. Então, quando você deposita nisso que você falou, você fica cego, perde a razão, e o resultado é desastroso. No século passado, mataram-se mais pessoas do que na história da humanidade inteira. Sim. Certo? Então, assim, de fato, a gente vê que quando nós depositamos a fé em algo e não em alguém, que é Jesus Cristo, né, isso já está nas páginas das Escrituras, né, o resultado ele é horrível. Né, o ativismo, né, uma frase que alguém colocou, o ativismo político ele pode se tornar uma forma de religião, de um lado ou do outro, de qualquer lado, de qualquer espectro político, de qualquer tendência política, tá? Não escapa nenhuma. Quando eu fico um ativista político, isso realmente se transforma na minha religião, e inclusive eu vou trazer isso para dentro da igreja, de um lado ou de outro, e isso vai ser danoso para mim, para as pessoas que mais me cercam. Se não tiver algum tipo de barreira amorosa mais firme na igreja, isso vai contaminar a igreja também, e aí vai ser sempre desastroso, né? Essa é uma questão muito importante. Deixar um pouquinho mais leve agora o tema, né, que ficou um pouco tenso aqui. Tem alguns ditados, né, que a gente ouve e às vezes repete, né? Tem vários, né? A gente vai só citar dois aqui, né? Eu lembro que eu sempre ouvi esse ditado aqui: peão que é peão não vota em patrão. Esse é um ditado. E tem um outro ditado também, que é crente tem que votar em crente, né? A pergunta é assim mesmo, Léo? Peão que é peão não vota em patrão? Crente sempre tem que votar em crente? É assim que a coisa funciona? É sábio pensar desse jeito? Como diria eu, não, né? Não é assim que funciona, né? Eu creio que a gente precisa olhar com bastante cuidado, porque a gente precisa estabelecer critérios nesse processo, né? Critérios para se pensar política e para votar, é isso que você está falando? Para votar. Para pensar política, né, a gente já tem falado isso, né, na ideia dos pressupostos e tudo mais, mas na escolha de um candidato, para qualquer cargo que seja, é necessário que eu tenha critérios. E o critério não tem que ser necessariamente se ele é um semelhante meu ou não, no sentido de alguma posição socioeconômica que eu ocupo, se é a minha posição religiosa, se é a minha profissão, né? Não é esse o critério fundamental, né? A gente tem outros elementos que são mais importantes, como a gente, naturalmente, a gente não consegue conhecer o coração da pessoa, certo? Então a gente convive, nós temos uma proximidade, eu conheço parte de quem você é, tem uma parte que eu não conheço, parte dessa pessoa que eu não conheço a Fernanda conhece, e tem uma parte que a Fernanda também não conhece. Tem o conhecimento completo do ser humano, somente Deus é quem tem, né? Então a gente precisa, primeiro, a partir das informações que nós temos, analisar o caráter dessa pessoa.
Então, aqui no Brasil... Princípios, valores, princípios, o que ele... né? Acho que dá para olhar, por exemplo, ficha limpa. É uma coisa que, assim, é uma coisa inadmissível para mim, uma pessoa que tem a ficha suja poder se candidatar. Por mais que tenha lei, sempre tem alguns burlados aí que estão por aí concorrendo, né? Isso é um absurdo. Então, a gente consegue olhar pela ficha criminal da pessoa, a gente consegue ver a questão de princípios e valores, que a gente pode extrair isso das falas, das posturas que a gente pode ver através de votações, a gente pode ver isso, inclusive, através dos planos de governo, né? Por mais que exista uma dificuldade da transposição de um plano ideal para a realidade, a gente sabe que existe uma dificuldade. A gente olha, por exemplo, uma eleição dos Estados Unidos, a grande briga ali, né? Vai judicial ou não, isso aí não importa, mas é a briga no Senado e na Casa dos Deputados. Porque quem tiver a maioria tem mais facilidade ou mais dificuldade na aprovação de projetos, ou seja, de tornar aquilo realidade. Aqui no Brasil acontece a mesma coisa. Tem que passar pelos deputados, pelos senadores. Agora inventaram algumas aberrações de passar pelo STF. Né? Nós temos aí algumas invencionices aqui no Brasil, né? Enfim, quem está legislando, enfim, o cara devia, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente consegue extraindo valores, né? Naturalmente, existe candidato perfeito? Não. Não existe. Por quê? Porque se fosse para existir, seria Jesus Cristo. E quando foram querer colocá-lo como político, ele saiu de fininho e sumiu, né? Ele veio para ser o nosso redentor, né? E não o nosso político aqui nessa terra, né? Mas então, quando a gente olha para isso, o ser humano que vive no mundo caído, ainda não redimido, né? Estamos aguardando a segunda volta para resolver os problemas todos, todos são falhos. Então, a gente tem que olhar a partir dessas informações que nós temos, porque é possível que a gente não tenha informações que, se nós tivéssemos, nós mudaríamos o nosso voto. Né? Coisa de 2 ou 3 eleições para trás aconteceu esse tipo de circunstância. Né? Denúncias explodiram depois que as eleições acabaram. Então, assim, a gente precisa ser bastante cauteloso na escolha. Então, não vai ser porque a pessoa é cristã ou supostamente cristã que eu vou votar nela. Tem crente que é ladrão? Tem. Né? Não deveria ter. Né? Ele professa a fé e vive de uma maneira deliberada, com corrupção. Não é uma coisa que se encaixa. Né? Então, a gente deveria, ao mesmo tempo, se peão que é peão não vota em patrão, você acha que não tem peão que vai usar do disfarce de peão para subir na vida? É possível. E ele vai se tornar o patrão? A gente tem... É interessante esse ditado, né? Que é um ditado que já tem um discurso, né? Uma ideologia por trás. Sim, né? sim. É um discurso que, primeiro, parte do princípio social e que, então, conflito. É estratificação, né? Então, ou seja, se eu sou pobre, eu tenho que votar no pobre, se eu sou rico, eu voto no rico. Parte-se de novo desse pano de fundo, né, da luta. E claro, é um ditado do mundo da metalurgia, não que nasça nas fábricas, né, mas aqueles que dizem que defendem os metalúrgicos. É um ditado que nasce, né? Isso aí é histórico. Eu não estou nem falando mal nem bem. Isso aqui é um fato, né? Que é só pesquisar. Está retratando. Exatamente, né? Que nasce, né? Do pensamento marxista, né? Que predomina, né? De modo, né? 100% ali no movimento sindicalista, exatamente. Então parte desse princípio. E é um ditado que é usado, né? Para intensificar essa luta que existe aí, essa luta social. Se é que ela existe. Existe a luta, mas a grande questão é se só existe a luta. Essa é a grande questão, né? A luta é muito mais ampla, né? E por isso que nós, né, consideramos esse discurso um discurso reducionista. Por quê? O que é um discurso reducionista, né? Só para a gente, né, compartilhar aqui. É um discurso que olha para a realidade, que é extremamente complexa, e explica a realidade de uma forma simplista. Um ponto, 2 pontos. 2 pontos, você, né? O que move a história é a luta de classes. Existe luta de classes, mas existe uma luta muito mais intensa em muito mais coisas. Existe também um amor entre algumas classes, né? E esse discurso, né? Existe solidariedade entre classes também, não é só luta. Enfim, né? Mas existe patrão que é bom e patrão que é ruim. Existe empregado que é bom e empregado que é ruim. Exatamente. Né? Não é, né? Eu não posso necessariamente enxergar o meu patrão como meu inimigo. Exato. Né? Então, assim, mas existem
discursos políticos e partidos, né, de candidatos que vão orientar nesse sentido. Sim. Então, peão que é peão não vota em patrão, né, é uma coisa que, de novo, é pegar a realidade que é complexa, muito complexa, né, e reduzir a um discurso pequeno, né, que não explica, pelo contrário, ilude as pessoas. Crente tem que votar em crente? Só se... primeiro, todo crente é perfeito? A gente já falou que não, né? Quais seriam os critérios para avaliar alguém? Você já está colocando aí a questão do caráter, a questão, né, você colocou outras questões aí, a questão dos princípios, dos valores, a questão se ele é bom naquilo que ele faz. Calma aí, um político tem que ser um bom, entre outras coisas, administrador. Ele vai administrar uma cidade, um estado, um país. Então, competência na área que ele está se colocando para ser votado, independente se ele é alto, se ele é baixo, se ele é católico, se ele é protestante, se ele é ateu a princípio também, ele tem competência naquilo. Se muda o tom de pele, se não muda. Exatamente. Se é homem, se é mulher. Exatamente, né? Claro que antes nós já colocamos, né, que tem a questão dos princípios e valores, que vai ser um outro filtro que vai ter que passar, mas ele tem que passar pelo filtro da competência. Pode um peão competente, um patrão competente. Né? O que eu queria acrescentar, né, é uma ideia que normalmente a gente já conversou disso em outros programas, que aqui no Brasil não é valorizado, que é a preparação. Né? Então, aqui no Brasil, quando você se resolve preparar bem para exercer alguma função, muitas vezes você é taxado de ou apartado da sociedade, ou um cara superior, que se acha superior, enfim. Existem preconceitos diversos, ou o cara que só sabe de sentar e ler livro. Né? Mas é necessária a preparação intelectual. Sim. Né? Não estou falando que somente quem fez lá doutorado Não. tem que fazer isso. Mas existe um nível de preparação para você usar do dinheiro público, recolhido de impostos, para você administrar isso de uma maneira correta. Né? E ele não precisa entender de tudo, mas ele vai ter que administrar. Então, ele vai ter que delegar para quem sabe. É impossível que ele entenda de tudo, mas ele tem que saber que ele tem que interpretar as ideias, ele tem que se posicionar, ele tem que minimamente, né, isso aí é minimamente, se posicionar verbalmente, né, para defender as suas ideias, tanto no ambiente mais intra, né, quando ele estiver discutindo com seus assessores, quando ele estiver debatendo e degladiando contra as pessoas que pensam completamente, com seus opositores, né? Na esfera pública, na hora de defender a sua proposta. Exatamente. Né? Porque você vai para a Câmara, lá vai ter o debate, você vai ter que defender, vai ter que apresentar argumento. Então, assim, a questão da preparação é importante, né? A gente falou aqui da questão dos valores, da ética, né? Sim. Tudo isso aí. Nunca, a gente não está pensando em ideias de perfeição e nada disso. Não. Né? Porque não existe, a gente não está defendendo, até porque não existe. Perfeição tem uma pessoa. Só existe um ser humano. Exatamente. Né? Que é o Cristo. Deus encarnado, que é Jesus Cristo. Exato. Fora dessa pessoa, nós lidamos com pessoas como eu e como você. Exato. Imperfeitas, né? E aí, Nilson, pensando dentro dessa esfera de critérios, né? A gente falou aqui um pouco do crente vota em crente ou não, cristão vota em cristão ou não. Sim. Como que um cristão deve se posicionar em relação a candidatos, tá? E aqui a gente acaba entrando um pouco mais em polêmica, mas eu creio que é necessário para o tempo que nós vivemos. Como que um cristão deve se posicionar em relação a candidatos que defendem abertamente, claramente, pautas anticristãs? Não é algo que eu imagino que seja, né? Naturalmente, a gente não pode ficar aqui somente na esfera do aborto, somente na esfera do casamento, né? Não é o nome certo, né? Mas da união homossexual. A gente sabe que existem outras pautas. Como que o cristão deve se posicionar diante desses candidatos e quais pautas você poderia dar de exemplo para a gente, que são pautas claramente anticristãs? Eu creio que a gente tem que pensar, além dessas questões que o Léo já colocou, nós devemos minimamente buscar conhecer o que o candidato pensa, por exemplo, o que o partido ao qual o candidato está afiliado, né? Porque às vezes ele não vai declarar isso explicitamente. Abertamente não, né? A não ser que alguém pergunte para ele. Se ele fugir da resposta a essas questões aqui, fique com o pé atrás, né? O que o candidato pensa, por exemplo, sobre o Estado? Qual que é a visão que ele tem sobre o Estado, né? O Estado é uma instituição que deve existir ou que não deve existir?
A Bíblia, por exemplo, diz que quem criou o Estado foi Deus. Então, qualquer partido que diz que o Estado deve ser aniquilado, que o mundo só vai ser bom quando não existir Estado, ele está defendendo uma pauta claramente antibíblica e anticristã. Seria um anarquista, por exemplo. Anarquista, ou então qualquer um que se coloque, qualquer tipo de teoria. Por exemplo, o que é o comunismo? O comunismo, claro, é um termo extremamente vasto, mas em termos de estágio, o comunismo é o último estágio da concepção marxista de vida, onde não vai existir Estado. Então está muito claro, né? Eu acho que você está distorcendo, Nilson, isso daí não é só ler, dá uma lida no que está escrito lá. E antes de chegar lá, ele também infla o Estado. Existem todos os passos. Que daí é o outro oposto. Seria o outro oposto, né? O que o candidato pensa sobre propriedade privada, né? A Bíblia diz que quem instituiu a propriedade privada, ou seja, de modo simples, o direito de você ter coisas que pertencem a você, né? O mandamento não furtarás, ele pressupõe a existência de uma propriedade privada. De algo a ser roubado. Então, se existe na pauta daquele partido ou candidato, né, o discurso de que ele lutará para que a propriedade privada seja aniquilada, né, que a propriedade privada é uma das grandes formas de opressão, ou uma das grandes estruturas que justificam esse mundo tão desigual, então ele está defendendo uma pauta que é anticristã. O que ele pensa sobre o indivíduo, a liberdade individual? Alguns vão dizer que a liberdade individual deve ser sacrificada em nome do Estado, né? E nós sabemos que a liberdade de consciência é um valor ensinado nas Escrituras Sagradas, né? E a liberdade individual, ela é o grande pressuposto sobre o qual são erigidos, né, os conceitos de liberdade jornalística, por exemplo, liberdade econômica, liberdade, eu queria esse termo, a liberdade de expressão, que é a base da liberdade jornalística. Quer, né? Falar o que quer, mesmo que discorde. Exatamente, né? Você pode falar o que você quer falar, você tem o direito, mesmo que seja contra o que eu estou falando. E nós sabemos que existem vários países, né, que são dirigidos há anos e anos e anos, há décadas e décadas e décadas. E que esse direito é cerceado. Esse direito é cerceado. As pessoas não podem ter um blog, por exemplo, pessoal, que não passe pelo crivo do Estado. Os pastores não podem pregar o seu sermão do jeito que eles confeccionaram, a não ser que, ou melhor, os pastores não podem pregar o seu sermão do jeito que eles confeccionaram. Na verdade, ele nem confecciona. Não, ele até, em alguns casos, ele até confecciona, mas ele tem que passar pelo crivo do Estado. Né? Imagine uma situação dessa. Isso não vem de graça, isso está escrito nos parâmetros de várias visões políticas. Tem outros aqui. E até quem quiser, por exemplo, nesses exemplos que você citou, pode procurar o nosso programa sobre a igreja perseguida e assistir um pouco. Exatamente. Assista o programa sobre a igreja perseguida, direto ao ponto, sobre a igreja perseguida. Muito dessa realidade que o Nilson está trazendo aqui, da liberdade individual, da liberdade religiosa, em lugares onde a igreja é perseguida, isso não existe. E com mais detalhes, né? Entre agora, não agora que você está assistindo, mas entre depois, no site da Missão Portas Abertas. Ali você vai ter com detalhes em vários países do mundo, onde não existe essa liberdade individual, nem liberdade de imprensa, muito menos liberdade econômica, né? Enfim, outras coisas que nós devemos pensar também, pelo menos mais duas, né? Qual é o posicionamento desse candidato ou desse partido, dessa concepção política em relação à igreja, né? Aqui especificamente igreja cristã. O cristão, ele parte do princípio que outras manifestações religiosas, dentro desse contexto, né, da história, né, contemporânea que nós estamos, é óbvio que eles devem ser preservados. Ou seja, obviamente que eu devo amar uma pessoa que de repente é de uma outra religião, nós pensamos diferentes. Inclusive, né, nós devemos já deixar bem claro que a nossa amizade, ela pode ser construída assim, mas com essa possibilidade da gente discordar, ele discordando de mim, eu discordando dele, e ele tem o direito de exercer a sua religiosidade, né? A sua concepção religiosa. Isso é ilimitado? Claro que não. Há espaço num regime democrático, guiado pelas Escrituras, para todos os tipos de religião. Isso aqui é muito polêmico, mas é muito simples também. Claro que não. Por exemplo, uma religião que hoje, né, ensina sacrifício humano,
Não tem espaço. Ela não pode ter espaço. Obviamente que ela não pode ter espaço, porque ela toca num princípio fundamental, que é o princípio da vida, né? Hoje existiria espaço tranquilamente, por exemplo, para o nazismo, né? Que diz que os nordestinos devem ser eliminados, os ciganos devem ser eliminados, né? Os cristãos devem ser eliminados, né? Aqueles que forem realmente cristãos, eles vão denunciar o nazismo, e quem denuncia é um regime totalitário, devem ser eliminados, né? Homossexuais devem ser eliminados porque fizeram esse tipo de postura. Não. Agora, fica só no nazismo? Não, existem outros também que está escrito lá, existem outros ismos que vão nesse caminho. Então, o que se pensa sobre a igreja, né? A igreja deve ser eliminada. Existem alguns partidos que dizem que a igreja é a disseminadora dessa visão opressora da vida, e ela deve ser calada, ela deve ser domesticada. Porque ela inventa de falar que existe certo e errado. Exatamente, né? E o que se pensa sobre família, né? A família, né? O alicerce da sociedade. Existem lutas, né? E todas as famílias têm as suas lutas, mas nós sabemos que foi Deus que instituiu esse modelo de família com as suas lutas, e que em Cristo existe redenção, mas existem vários ismos que guiam partidos e candidatos e que vão falar que esse regime está fadado ao fracasso, esse regime familiar ele deve ser eliminado e um novo homem deve ser construído. Uma nova humanidade deve ser erigida a partir de outros valores. E para que essa nova humanidade seja construída, eu devo eliminar Estado, propriedade privada, o indivíduo na concepção, né? Na concepção clássica. Eu devo eliminar igreja, eu devo eliminar essa visão de família, patriarcal, enfim. Então, o cristão, ele deve olhar para tudo isso daí, né? Sem ser ingênuo, sem ser um militante de um lado ou de outro, mas buscando, a partir das Escrituras, se posicionar, né? E aí, quando a gente olha, né, quando a gente fala aqui da ideia de como eu me posto diante de candidatos que defendem pautas claramente anticristãs, a nossa posição, eu creio que ela é tranquila, que é não votar. Né? Porque, na verdade, senão eu votar para o cara que está com o revólver apontado para a minha cabeça para ele me matar. Exato. Né? Eu te dou o direito de atirar na minha cabeça. Né? Então, a gente não deve votar em candidatos que defendam pautas claramente anticristãs. Agora, vamos pensar aqui uma situação hipotética em que a gente já falou que não necessariamente cristão vota em cristão, e se a gente chegar numa circunstância em que todos os candidatos sejam ruins? Né? Não vou dizer que está muito distante da nossa realidade, sim, mas quando todos os candidatos são ruins, vamos pensar numa situação pior. Todos, de alguma maneira, defendem alguma pauta anticristã. Como que deve ser a posição, então, do cristão diante disso? Né? Não é algo fácil, né? Não é algo fácil, e aqui a gente está defendendo nada que seja assim, uma postura que seja absoluta em todos os níveis, né? Mas vamos tentar pensar junto. Nós já partimos do princípio, então, que quando existe claramente pautas anticristãs, nós não devemos apoiar, óbvio, isso é o óbvio do óbvio, né? Cristão também não necessariamente vota em cristão, porque o que nós devemos buscar no candidato são aqueles princípios, são aqueles valores, né? E é possível sim que um não cristão defenda alguns princípios que estejam sintonizados com os valores bíblicos. Graça Comum vai explicar isso, né? E também ele deve ter competência naquela área. Então não é porque um cristão toca guitarra que eu devo contratá-lo necessariamente por ser cristão para a minha banda. Para a minha banda eu quero alguém que toque, que seja competente naquilo que ele faça. Obviamente que eu tenho que olhar para as questões pessoais dele também, né? Não é nem somente a competência técnica e não é nem somente a questão da fé, né? Se eu estou precisando de um músico, eu preciso de um músico, né? Ninguém, quando vai na padaria, eu sei que esse exemplo não vai explicar tudo, né? É só um exemplo e não estiquemos muito ele, mas quando nós vamos na padaria comprar um pão e sabemos que aquele pão é bom, no final a gente sabe que aquele pão é muito bom, suculento. Eu não pergunto, você é crente?
Ah, então eu vou comprar. Ah, se não for crente, eu não compro. Não, a gente compra pela qualidade do pão. Né? Esse exemplo explica tudo? Não explica tudo, mas senão a gente deixaria de fazer vários tipos de negócio, né? Exatamente. Então, eu tenho que olhar, tenho que colocar esses dois olhos, né? O olho ali na questão dos princípios e valores, lembrando que é possível que alguém que não seja cristão tenha os seus princípios e valores e a competência técnica para aquilo. Né? Agora, quando, nesse caso seu, quando todos ali, de alguma forma, defendem algum ponto, alguma pauta que se choque com a nossa fé. De novo, e você também já deixou bem claro, é possível que em todas as eleições isso em algum nível ocorra. Sim. Né? Uma dica possível, que não, né, a gente não está inventando a roda aqui, é algo que você já deve ter pensado, é votar naquele que seja menos agressivo. O famoso menos pior. O famoso menos pior. O famoso menos pior. Uma outra opção, ou melhor, outras opções que algumas pessoas tomam, né, é não participar, justificar o voto, participar, mas votando nulo, ou participar votando em branco. Né? É claro que é difícil a gente legislar especificamente, né? Quem de repente deixa de votar, a gente não conseguiria dizer que a pessoa está pecando por causa disso. Ou votando nulo, é claro que a sua intenção, a motivação do seu coração a fazer isso, ela pode ser talvez boa ou talvez ruim, mas eu aqui não indicaria, o Léo tem liberdade total para discordar de mim, eu não indicaria essa postura ou nulo ou então em branco. Escolha o menos pior. Escolha o menos pior. Até porque... É difícil? É difícil. É desanimante o quadro? É desanimante. Tem hora que é triste, né? É desanimante. A gente conversa entre nós, né? Aqui e fala assim, tem hora que é triste. Sim, mas a gente insiste, até a gente, né? Mas a realidade é a lembrando um para o outro aqui, ó, a realidade é essa. Então, votemos no menos pior. Porque eu gosto muito da posição, né? Você me conhece, eu sou um pouco intenso, né? É o que tem. Se a realidade é essa, vamos no menos pior e assumamos a responsabilidade. Né? Eu creio que é uma coisa tranquila. Eu não sei o porquê muitas vezes a gente fica floreando a realidade. Ai, mas só tem ruim. Só tem ruim. E aí, vamos fazer o quê? Provavelmente porque nós, eleitores, também não somos coisa muito boa. Nós também não somos muito bons assim. Para não dizer outra coisa, provavelmente nós também somos ruins. Por isso que nós não candidatamos, por exemplo. Exatamente. Né? Mas assim, é começar a ser um pouco mais realista e assumir. Eu gosto dessa ideia de assumir responsabilidade. E começar a assumir a responsabilidade de fazer a escolha. Seja ela menos pior, e aí é uma questão semântica, porque a menos pior acaba sendo a melhor. A melhor. Não é uma questão semântica. Às vezes a pessoa quer passar um ar de que ela está fazendo o contrário. Não, então fui no menos pior. Tá bom, mas o menos pior era o melhor. Daquilo ali era o melhor. Eu podia tomar um soco do Mike Tyson ou tomar um seu. Eu escolhi o seu, é o menos pior, portanto é o melhor. É o melhor. É o melhor. Tá, as duas o prejuízo vai ser muito menor, o seu, do que do Mike Tyson. Eu acho também. Né? Eu também acho, ele está voltando para lutar e o cara está em forma, né? Então, assim, só para a gente pensar nisso, né? De assumir a responsabilidade, né? E a escolha do menos pior. Então, todo mundo defende a pauta anticristã? Tá bom, qual que é a pauta que é mais agressiva, que mais ofende, a que mais interfere na vida ou não? Né? A questão, vou trazer aqui hipotética. É difícil, inclusive, fazer esse exercício? A gente pode se enganar, às vezes, fazendo esse exercício de colocar na balança? Mas a vida é assim. Um defende a pauta LGBT, que XPTO lá toda, aquela sigla, e o outro defende acabar com a liberdade individual. Você vai ter que fazer essa opção. Vai ter que fazer uma opção. Né? A legalização de drogas ou acabar com a propriedade privada, sei lá. Né? E aí vai ter que fazer a opção dentro dos seus critérios, dos seus pressupostos. E aí a gente parte do pressuposto que um cristão ele vai buscar ter pressupostos bíblicos. Certo? A ideia é essa. É o nosso grande esforço com a vida, né? Naturalmente, e nós erramos também. Naturalmente, nós não conseguimos ser 100% nisso, né? A gente vai nem 99%, talvez nem 98%. Um dia a gente vai conseguir. Só não vejo lá decidir. Mas né? aqui, às vezes a gente não chega nem no 90%, nem no 80%, às vezes nem no 70%, enfim, né? Mas falamos até agora, né? Estamos começando a aproximar do final. Falamos sobre a questão da eleição, né? Algumas ideias que passam, alguns desafios, crises,
dificuldades que nós temos com a questão da eleição, alguns parâmetros que podem e devem ser utilizados quando a gente pensa em eleição. Mas uma pergunta, Léo, aqui a vida política, ela termina na eleição? Ou seja, o que a gente faz depois das eleições, né? Ou seja, a participação do cidadão, do ponto de vista cristão, votei, terminou, acabou, agora deixa eu viver a minha vida. Daqui 2 anos eu voto de novo, exatamente. Né? Porque vão intercalando as eleições, exato. Né? O que existe, o que eu faço depois das eleições? Tá. Eu creio que é possível fazer muita coisa, né? E além de ser possível, é necessário que se faça muita coisa. As escrituras ali, principalmente no Novo Testamento, tem orientações explícitas acerca disso. Elas nos orientam a orar pelas autoridades instituídas por Deus. Em uma das passagens, Paulo vai falar que é importante que a gente ore, para a gente tenha paz e sossego. Por exemplo, ore pelas autoridades para que a gente usufrua de paz. Então, é importante que a gente ore pelas autoridades. Eu vejo que no Brasil a gente não tem costume de orar pela nossa nação. A gente não tem costume de orar pelos nossos governantes. Simplesmente não tem esse costume. Eu creio que é algo que é necessário, é saudável, faz com que a gente comece também a querer se envolver nesse tipo de assunto, né? Esse tipo de esfera. A minha experiência, por exemplo, eu fui para a Coreia do Sul, todas as orações lá eles pediam pela nação. Todas as orações eles pediam pela unificação dos países. Então você vê uma preocupação, um amor pela pátria, né? Então eu creio que orar é importante. Eu creio que é importante que o cristão estude sobre o assunto, né? Que vá buscar literatura tanto cristã quanto não cristã acerca desses assuntos, a partir dos pressupostos bíblicos, analisar com critério posições daqueles que defendem, que fazem parte da nossa fé e aqueles que são opositores da nossa fé. É importante nós conhecermos as maneiras de pensar, conhecermos as possibilidades, né? Então, naturalmente, a gente pode fazer o que nós estamos fazendo aqui, né? Conversas instrutivas, né? Fazer isso, grupos de estudo, né? São coisas que são importantes. Eu creio que você pode, com certeza, contribuir nessa área, né, em outros tipos de aplicação, mas existe uma outra coisa interessante, que é o seguinte: se nós fizemos parte das eleições, se nós elegemos essas pessoas, nós elegemos porque nós seguimos aqueles critérios, caráter, vida pública e tudo mais, mas também promessas. Então eu preciso fiscalizar. Eu preciso também cobrar. E aqui cobrar, a gente não está falando daquela militância agressiva de rua, a gente está falando de cobrar nas esferas possíveis, né? A gente tem visto muito movimento de envio de e-mail para senadores, para deputados, enfim, né? É importante então que a gente cobre aquilo que eles prometeram, né? Uma espécie de fiscalização, né? Nesse sentido, a oposição tem o seu papel de importância, né? Porque se não existe oposição, tem um relaxamento na fiscalização e aí cada um faz o que quer. A gente sabe que tem hora que a gente cansa um pouco disso, né? Mas é importante que exista essa realidade, aprender a lidar com isso, né? Porque pessoas pensam de maneiras diferentes e muitas vezes elas podem abrir os nossos olhos para outras realidades, né? Então isso é importante, né? O que mais você acha que dá para a gente falar sobre pós-eleição? Eu creio que você foi bastante completo, né? Tanto a questão individual, né, de orar pela nação, orar pelos governantes, que é ensinado nas Escrituras, né? Orar por aqueles que são investidos de autoridade, né? E elas foram essa investidura foi feita pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Então, orar pelos governantes, né? Que a gente concorda ou que a gente discorda, né? Orar pelos governantes do partido que tem, inclusive, pautas anticristãs, né? A gente sabe o contexto ali, né? Que, por exemplo, Paulo falava do Estado ali em Romanos 13, né? Era um Estado ali que era o Império Romano. Então, é orar pelos governantes quando os que nós votamos ganham as eleições e quando aqueles que nós não queríamos que ganhassem de jeito nenhum, eles ganham as eleições. Orar pelos governantes. Primeira carta de Pedro. Exato. Pedro escreve para a igreja que sofria com a perseguição e ele fala da obediência civil. Exatamente. Né? São coisas para a gente refletir profundamente. Bastante. Conhecer o contexto ali e ver o que Pedro estava falando. Nós, né, eu devo aprender muito mais sobre isso, né?
Então a gente não está aqui como, né, os ensinadores, porque sabe nada disso. Como se a gente não falhasse. A gente fala, né? Eu acho que a gente muito falha, né? Falha bem mais do que acerta nessa questão, né? Nessa questão política. Pelo menos eu posso falar por mim nesse sentido. Então, orar, apoiar naquilo que acertarem, né? Denunciar, mas existe um tipo de denúncia, né? Como você disse, né? Os meios legais para isso. Exatamente. Eu creio que nunca vai ser sábio denunciar com ódio, embora tenha algumas coisas que aconteçam, né? Que realmente mexem com a gente. Não, tem coisa que enche a gente de raiva. Exatamente. Mas também não vai ser tacando um coquetel molotov que não vamos resolver essas coisas. Não vai resolver isso, não é essa forma. A postura cristã não deve ser essa. Exatamente. A ideia de reforma mais do que de revolução, principalmente revolução no sentido, né, mais marxista da coisa, que realmente não é. No pior sentido da palavra. Isso aqui não dá para, né, não é a maneira, né, não é a maneira correta mesmo, né? Então, e a reforma, o sentido reformista da coisa é muito mais desafiante, pede muito mais o nosso esforço, né? Mexe muito mais e denuncia muito mais os nossos ídolos também que a gente luta contra, né? Porque às vezes nessa postura que nós temos, que eu ou você ou qualquer um de nós eventualmente que nós podemos ter de sair às ruas clamando por justiça, né? Então tá eu lá na rua clamando por justiça, mas quem me conhece no dia a dia sabe que eu sou injusto com as pessoas que estão mais perto de mim. Então é muito fácil, né, eu lutar, entre aspas, né, na rua pedindo por justiça, mas aí um professor que me conhece sabe, calma aí, é o Nilson que cola, que me desrespeita. Sempre falar do jardim do vizinho lá e você não está cuidando do seu. Exatamente. Então, lutar contra essas coisas, né, que eu creio que é natural no brasileiro. Então, eu creio que essas são as posturas, a oração, a averiguação, né, se as promessas estão sendo cumpridas ou não. Não que nós tenhamos a ilusão de que tudo que foi prometido vai ser cumprido, não é isso. Mas conhecer o candidato e buscar depois das eleições, buscar continuar apoiando naquilo que ele deve ser apoiado, verificando se ele está cumprindo ou não, né? Eu creio que essas são as ideias principais mesmo. E aí, para a gente encerrar, uma última pergunta. Sim. A gente, como sempre, está avançado no horário, né? O púlpito pode ser usado como palanque? O púlpito é neutro em relação à política? O púlpito não pode ser usado como palanque, porque o púlpito é o lugar da pregação da palavra de Deus. Agora, se você vê nessa frase um espaço para neutralidade, também nós podemos dizer com a mesma certeza que, ao mesmo tempo que o púlpito não é lugar para fazer palanque político, o púlpito não é lugar, não é palanque político. Ao mesmo tempo, o púlpito não é neutro em relação à política, né? E como entender essa aparente contradição para alguns? É porque o púlpito, lugar da pregação da genuína palavra de Deus, quando a genuína palavra de Deus é pregada, ela não é neutra em relação à política, né? Então, quando um pastor falho, né? um pastor que é um ex-morto e agora vivo, né? Uma pessoa que foi trazida das trevas para a maravilhosa luz do Senhor Jesus Cristo, né? Um falho pecador está ali, abrindo as Escrituras, pregando as Escrituras de forma fiel, né? Ele vai, pregando a palavra fiel, ele vai sim, em algum momento, falar da realidade política, né? E a palavra de Deus pregada genuinamente, ela vai oferecer, ela vai falar do Evangelho, da mensagem que nos salva, né? De que não existe redenção na política, mas que redenção só existe na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra de Deus também pregada de forma fiel, pela graça de Deus, ela vai também oferecer o que nós chamamos, você pode usar outro nome, mas o que nós chamamos das lentes, a partir das quais, da cosmovisão a partir da qual nós vamos enxergar a realidade, inclusive a realidade política. Então, as Escrituras é que falam, não são os protestantes que inventaram, né? A questão da legitimidade do Estado, da legitimidade da propriedade privada, da legitimidade da família, né? Da sacralidade da família, da legitimidade da sacralidade da igreja, algo que nós não podemos esquecer, e o programa seria muito falho se nós esquecêssemos sobre isso, da defesa dos menos favoráveis, da defesa do pobre, né? É a Bíblia que fala do cuidado do pobre, daquelas pessoas que são
desamparadas, marginalizadas, né? E não é, quem tem a autoridade para falar sobre isso é a própria palavra de Deus. Então nós cristãos é que devemos, né, nos preocupar com tudo isso daí. Nós falhamos em tudo isso daí, mas não é pegando as falhas da igreja, né, e de repente querer corrigi-la por um sistema que mais matou pessoas no mundo. Não é fazendo esse tipo de substituição que a coisa vai ser corrigida. Então, se eu falho nisso daí, então devo ser corrigido, né? Se nós estamos falhando nisso daí, devemos ser corrigidos por qual parâmetro? Pelo parâmetro da palavra, interpretada pela própria palavra. Então, o púlpito não é lugar para fazer politicagem. Campanha política. O púlpito não é lugar para política partidária, o púlpito não é palanque político, mas o púlpito também não é neutro em relação à política. A Bíblia, ela fala, e é a única autoridade, é o único livro que tem autoridade para falar sobre política de uma maneira correta, né? Então, basicamente, eu creio que é isso que a gente queria compartilhar, né? Muita coisa, obviamente, ficou de fora. Existem muitos buracos ainda nas nossas falas, né? Isso aqui foi só um bate-papo para levantar algumas questões, para, de repente, dar algumas ideias sobre né, as eleições. E eu creio que esse é um outro programa que a gente pode pensar em fazer um próximo episódio, não na próxima semana necessariamente, mas se você gostou do assunto, comenta aí, dá sugestões de temas para a gente, né? É importante o retorno de vocês que têm acompanhado o programa, para que nós possamos também trabalhar com as Escrituras e levar para você conhecimento e um entendimento melhor de coisas que têm incomodado, trazido um peso para a vida, né? O nosso tempo aqui está encerrando, até porque senão o pessoal da produção mata a gente. Exato. Né? A gente está sempre dando trabalho para eles, mas a gente gosta de conversar e os temas têm sido bons, né? Exato. Nos perdoe aí se nós cometemos algum tipo de falha, estamos aprendendo também, né, sobre essas questões. Somos ainda pigmeus nessa questão de entender as questões políticas também, mas o nosso esforço aqui, sincero, é de acertar na questão, eu sei que é muito básico, nós tocamos, né, nas questões bem elementares, mas a intenção nossa aqui foi deixar bem claro que o cristão, ele deve encarar as eleições de uma maneira sensata, né? Existem desafios, mas de uma maneira sensata, tendo as Escrituras como seu norte. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos dê sabedoria, direção, que Deus muito o abençoe. E um grande abraço, Léo, até a próxima. Até a próxima, e até a próxima, Deus nos abençoe.